Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora, o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: Porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá. E nada vos será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como eu disse no começo da Santa Missa, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu irmão, minha irmã, o que agrada a Deus é termos um coração cheio de fé. Fé é uma das virtudes teologais. Fé, esperança e caridade. Mas para que a fé ela aconteça, nós precisamos pedir ao Senhor o dom da fé. Senhor, eu creio, mas aumenta, dê força, vigor à minha fé. É preciso pedir isso diariamente, meu irmão, minha irmã. Fé não é sentimento, fé é acreditar, mesmo no impossível. Neste contexto do Evangelho que nós ouvimos, após a transfiguração de Jesus, que nós celebrávamos esta semana, Jesus e os 3 discípulos desceram da montanha, se encontraram com os outros discípulos e o povo, e ali estava alguém que estava com essa dificuldade. Um pai chega até Jesus e diz: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético. Alguém aqui conhece alguém que tem epilepsia? A pessoa fica toda contorcida, a pessoa não tem... É algo muito difícil. Naquela época de Jesus não tinha os tratamentos como nós temos hoje. E tudo, as doenças eram motivo de... que era um espírito mau que habitava naquela pessoa. E diz aqui o pai, sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. E aí o que Jesus diz? Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Essa palavra perversa significa, contrário. Ó gente, vocês estão aí, olha, como diz o texto, com a pá virada. Vocês não compreendem. Até quando eu vou ter que suportar vocês e eu fazer tudo para mostrar a onipotência do Pai? É o que Jesus hoje nos fala, meu irmão, minha irmã. E aí Jesus cura aquele menino, que ele tem o poder para isso, mas que a cura física, Deus pode curar. E nós sabemos muito bem disso. Por que que os santos são santos? Porque
mediante a intercessão dos santos, muitas pessoas foram curadas fisicamente, que a própria medicina não consegue explicar, e atribui então isso. Isso é um milagre. Por isso que nós temos os santos. Atribuição, morei em Portugal, né? Lá quando foram canonizados os pastorinhos, Francisco e a Jacinta, houve milagres. E aí a ciência então disse, olha, isso aqui não tem como explicar. E aí atribuiu aquele milagre àquelas crianças, Francisco e a Jacinta, e hoje são santos da igreja. E assim como tantos outros santos e santas, hoje na Europa é festa, porque hoje celebra-se Santa Benedita da Cruz, conhecida como Edith Stein, que morreu no campo de concentração de Auschwitz, junto com a sua irmã. Santos e santas que tinham uma fé tão grande que esqueceram de si mesmos. E muitos santos mártires morreram para defender a fé. Por quê? Porque essa fé que se fala na primeira leitura, que nós precisamos professá-la com a nossa boca, com o nosso coração, com a nossa mente, como diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Meu irmão, minha irmã, não existe outros senhores. Nós temos um único Deus. O Deus que se fez presente no meio de nós, o Deus Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E olha o que diz o texto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, e trarás gravadas em teu coração todas estas palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás com insistência aos teus filhos, e delas falarás quando estiveres sentado em tua casa, ou andando pelos caminhos, quando te deitares ou te levantares. Ou seja, Deus precisa estar presente em nossa vida, desde o amanhecer até o anoitecer, e mesmo dormindo, eu preciso estar com o meu pensamento voltado em Deus. Isto é fé ou não é, minha gente? É ou não é? Então, mãos à obra. Não fique reclamando, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você quer. Fé não é submeter Deus à minha vontade. Daqui a pouco nós vamos rezar na oração que Jesus nos ensinou. Seja feita a vossa, assim na terra como no céu. Portanto, hoje vamos pedir ao Senhor, Senhor, eu creio na Tua palavra, mas aumenta a minha fé. Mesmo que seja uma fé do tamanho de um grão de mostarda, porque se eu peço todos os dias esse dom da fé, é como o grão de mostarda, que é o menor dos grãozinhos, mas uma vez lançado à terra, ele cresce, germina, cresce e se torna uma árvore frondosa. Assim é a fé. Quando olharmos para trás e ver que todos os dias nós estamos pedindo o dom da fé, nós vamos ver como que nós estamos crescendo na fé. Por isso São João, e eu vou terminando a nossa reflexão, por isso São João na sua primeira carta diz, esta é a vitória que vence o mundo. Vamos repetir. Essa é a vitória que vence o mundo. Olhe para a pessoa e diga, a vossa fé. Então, qual que é a vitória que vence o mundo? A vossa fé. Por isso, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Vamos ser homens de fé, vamos ser mulheres de fé. Não vamos ir conforme o sabor do vento, mas que sejamos plantados em Deus, porque uma vez que nós estamos professando esse Deus que é o Senhor da minha vida, eu vou amá-lo com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, as suas palavras vão ficar gravadas no meu coração. Isso vai ter influência na nossa vida e na vida de quem está ao nosso lado. Amém? Você crê nisso, meu irmão, minha irmã? Então, força, coragem. Vamos pedir ao Senhor, em cada missa, o Senhor nos alimenta com a sua palavra, com o seu pão, o pão da palavra, o pão da Eucaristia.
é para alimentar a minha e a tua fé, para que possamos então pedir ao Senhor que cure as nossas epilepsias espirituais, que cure as nossas debilidades espirituais, para que sejamos sãos, homens curados, mulheres curadas. Quando falta-nos a força para perdoar, para suportar com paciência o erro do outro, a fé vai nos sustentar, meu irmão. Quando passamos pela doença, quando passamos por enfermidades, sejam em si próprio ou em quem está ao nosso lado da nossa casa, dos nossos conhecidos, é pela fé que nós vamos saber suportar e enfrentar tudo isso. É pela fé que seremos vencedores. Você quer ser um vencedor, uma vencedora? Quer ou não quer? Então tenha fé. Peça ao Senhor esta graça e que nós cresçamos dia após dia. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Olhe para essa pessoa que está do seu lado, pegue na mão dessa pessoa, dê um sorriso bonito para ela nessa manhã e diz: esta é a vitória que vence o mundo, meu irmão, minha irmã, a vossa fé. Você crê? Você crê? Senhor, aumenta a nossa fé. E é isso. Peçamos esta graça e que o Senhor nos revigore e nos dê a força diária para vivermos esta fé em Deus com alegria e, como dizia Santa Teresa de Jesus, ou conhecida como Santa Teresa d'Ávila, perseverar, custe o que custar. Dai-nos, Senhor, esta graça e que a vossa vontade se cumpra em nosso meio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.